Fala, gente, tudo bem? Chegou a hora da gente visitar o último signo do zodíaco e saber qual que é a história da mitologia grega que está associada com ele. Então, hoje a gente vai falar sobre o mito de Eros e Psique e a relação que ele tem com o signo de Peixes. Essa mitologia de Eros e Psique é longa, mas é muito divertida, tem várias reviravoltas, é uma bela de uma novela mexicana, isso é bem legal. Então ele começa desse jeito. Era uma vez, muitos séculos atrás, um casal vivia numa cidadezinha lá num canto da Grécia lá. E eles tinham 3 filhas. As filhas eram lindas, né? Bom, afinal de contas, quem que não é lindo na mitologia grega, né? Nunca vi, todo mundo é bonito. Mas enfim, ele tinha essas 3 filhas lá, né? E 2 eram muito bonitas e bem casadas. A terceira filha, a caçula, ela era alguma coisa que ninguém conseguia explicar. Ela era tão linda, mas tão linda, mas tão linda, mas tão linda que todas as pessoas, e principalmente todos os homens que moravam lá na cidadezinha lá da Grécia, pararam de reverenciar a Afrodite porque tomaram como a jovem, a caçula, a própria deusa do amor. Essa jovem chamava Psique. E ela era tão linda, mas ela era tão maravilhosa, que todo mundo ficava completamente encantado por ela. ninguém pensava em mais nada. Os homens eles eram tão loucos por ela, mas eles eram ela era tão maravilhosa, os caras estavam tão encantados por ela que em vez dos caras chegar lá e vamos tentar fazer, né, alguma coisinha, te levar para jantar, né, levar uma flor, alguma coisa assim. Os caras ficavam tão encantados que eles tratavam ela como uma deusa. Então, em vez de pedir em casamento e sair para jantar, os caras levavam, sei lá o que eles faziam para satisfazer a Afrodite lá. E o negócio era de um jeito que todos os templos de Afrodite foram abandonados. E todo mundo que fazia as coisas para Afrodite levava as coisas para Psique. E o que aconteceu? Foi passando o tempo e a Afrodite, né, que não é aquela flor que se cheira, é a deusa do amor, mas pera lá, né? Ela começou a ficar irritada com essa história, né? Ela começou a ficar nervosa, falando: o que essa fedelha acha que ela é? Que ela pode chegar, ela pode nascer assim, na hora que ela bem entender, e aí toma o meu lugar de direito no coração das pessoas ali. Eu sou Afrodite e eu tenho que ser respeitada como tal. Essa fedelha aí vai ter o que ela merece. Ela chamou o filho dela, chamou o Eros. Vem cá, vem aqui, faz favor pra mami. Sua mami tão boazinha, tão bonitinha, que cuida tão bem de você sempre, né? Faz o seguinte, vai lá embaixo naquela cidadezinha ali, tem uma menina que chama Psique. Vai lá, dá-lhe uma flechada nela, faz ela se apaixonar pelo homem mais horrível dessa terra. Só para castigar ela, para largar a mão de ser exibida. Porque quem manda esse negócio aqui sou eu. Eu sou a mais bonita. E aí foi lá o Eros, né? Só que detalhe, né? O Eros, sabe quem que é o Eros? O Eros era um rapaz rola aí, todo jovem, todo serelepe, que gostava de aprontar, que ele tinha um senso de humor meio esquisito e fazia as pessoas se apaixonarem umas pelas outras, só que essa paixão era uma paixão descontrolada, sem racionalidade, era só a loucura da paixão. E com essas coisas ele se divertia muito vendo os outros dançar por aí, né? Nada menos que o nosso querido Cupido. Pois é, o Eros é filho de Afrodite e ele é o Cupido. Então ele descia com as flechas lá e fazia a galera se apaixonar por quem não devia. E aí ficar batendo a cabeça na parede todos os dias, né? E foi isso que Afrodite queria fazer. Queria fazer com que a Psique se dançasse na vida. E mandou Eros lá. Só que... E o Eros estava andando ali no meio da cidadezinha, pelas ruelinhas ali, tentando achar a tal da Psique, com a aljava de flechas dele ali, o arco, né, todo preparado para pegar a tal da jovenzinha e dar aquela lição nela. Quando ele começou a sentir que estava chegando perto dela, ele já sacou a flecha e armou ela assim, procurando onde estava a tal da Psique. Quando ele saiu de uma esquina ali, que ele apontou a flecha, ele deu de cara com ela. Aí ele fez assim: nossa! Só que na hora que ele puxou a flecha, ele ficou tão besta com a menina que ele puxou a flecha errado e a flecha cortou o dedo dele. E o que aconteceu?
o nosso querido Eros se apaixonou pela Psique. Em vez de acabar com a vida dela, acabou com a vida dele, né? E ele ficou enlouquecido por ela. Só que, no meio do caminho, antes do Eros chegar ali, né, que é no meio da história, o pai da Psique, ele já estava ficando meio preocupado com aquela história lá, né? Ele falou assim, essa galera não vai lá, né? Não tá reverenciando Afrodite e tal, né? E a galera da Grécia já estava ligada, né? Que se você não cumprisse as demandas dos deuses, alguma coisa ruim ia acontecer, não ia demorar muito não. E com essa história toda, né? Ele falou, bom, o que eu faço, né? Não sei o que fazer, eu preciso dar um jeito, né? Porque eu tô vendo, isso está fugindo do controle. Afrodite daqui a pouco, né? Faz alguma coisa. Aí o que ele fez? O que ele fez? Lógico, né? Ele foi lá no tarô. Ele foi lá no oráculo, foi tirar uma carta lá para saber o que estava acontecendo. Foi lá no oráculo e é lógico que o oráculo falou assim, ó, é o seguinte, cara, a Afrodite tá brava mesmo, viu? Não vai sobrar nada de vocês não. A única maneira que vocês têm de resolver isso aqui é pegar a sua Psique, colocar ela em vestes fúnebres e ó, jogar ela de cima de uma montanha lá. Aí tá tudo pronto. Só que tem um negócio, né? Essa Psique, na hora que ela estiver lá em cima, ela vai ser atacada e devorada por um monstro. E não tem como fugir. É isso aí que vai acontecer. Se você quer evitar a ira de Afrodite, é disso que você tem que fazer. Aí o pai falou, puta, né? Agora vamos ter que fazer, né? E a galera lá era bem prática também, viu? Não tem que fazer, vai e faz. Então pegou, pôs a Psique nessa roupa e ele estava levando lá pro alto da montanha quando ele cruzou com Eros, né? Ela estava indo para a montanha e Eros foi lá, deu a flechada no dedo, apaixonou, aquela coisa toda. E levaram a Psique lá pro topo da montanha. Aliás, mentira, a Psique foi pro topo da montanha sozinha, sabendo que ela ia ter que fazer sacrifício e bora lá, né? Só que o Eros, ele já estava ligado nessa parada. Ele falou, meu, esse negócio vai rolar, né? Só que eu não posso deixar ela ficar desse jeito, então eu tenho que dar um jeito. Na hora que ela estava lá em cima do precipício, lá, né? Ela se jogou, ela pulou. Só que o Eros trocou uma ideia com o amigo dele, o Zéfiro. O Zéfiro é o ar, é o vento, né? É o deus do vento. Quando a Psique pulou, o Zéfiro passou com uma baita de uma lufada de ar e carregou a Psique para muito, muito, muito longe, para um campo cheio de flores e passarinhos e aquela coisa toda. Colocou ela muito suavemente em cima da relva verde, aquela coisa toda, né? E tava lá a Psique desacordada no campo verde lá. E aí ela acordou toda, onde estou, né? E aí quando ela olhou para frente tinha um baita de um castelo, um palácio maravilhoso com pilares de marfim e de ouro e flores e aquele monte de coisa, tudo majestoso e maravilhoso. E aí a Psique foi levantando devagarzinho, foi se aproximando desse palácio, assim, encantada com tudo aquilo gigantesco que tinha, tudo muito brilhante, tudo muito lindo. E aí na hora que ela estava chegando perto, as portas abriram. E na hora que as portas se abriram, vozes vieram de lá de dentro dizendo que a nova rainha chegou, que ela era a rainha do lugar agora, a nova princesa, que o mestre deles tinha dito para eles cuidarem muito bem da Psique, que seria a nova rainha do palácio. E à medida que ela foi entrando, as vozes foram cercando ela, são vozes só, não tem nada de matéria, são só vozes, ela só escutava vozes. E eles iam trazendo tudo que ela desejava, comida, roupa, rolou um banho, né, aquela coisa. Mesmo as coisas que ela desejava, mas não verbalizava, os negócios aconteciam ali na frente dela, né? Então, ela tinha esses servos invisíveis. E no final do primeiro dia, quando tudo já estava bem escuro, o Eros chegou lá, bem de fininho, e pulou na cama com a Psique e falou, agora, vem cá minha filha, agora é nós. E aí ele foi lá e consumiu o relacionamento, né? Consumou, consumiu. Bom, consumiu, de uma certa maneira consumiu, mas ele consumou o relacionamento. E a Psique ficou toda encantada com o que estava acontecendo, aquele homenzão lá com ela. Ela falou, nossa, só que ela não estava enxergando, né? E ela falou que queria ver ele. Ele falou assim, olha, você vai ter que confiar em mim. Você não pode me enxergar. Confie em mim, seja desse jeito. E aí ela não falou nada. Quando começou a amanhecer, eles dormiram juntos lá, e quando começou a amanhecer, o Eros, pum, fugiu, saiu de lá. E isso foi rolando durante muito tempo. O Eros chegava de noite, passava a noite com ela e ia embora.
durante o dia. Ela nunca viu ele, e ela passava o dia sozinha naquele palácio maravilhoso. E aí, nesse meio tempo em que a Psique estava super feliz e saltitante com o seu novo maridão, chegou até os ouvidos dela que a família dela estava super triste e chorando a morte dela, né? Porque, para todos os efeitos, ela pulou de lá de cima do penhasco e caput, né? Acabou a história. E tava todo super triste lá, todo mundo chorando, todo mundo de luto, né? Aquela coisa toda. E aí a Psique chegou pro Eros uma noite e falou assim, cara, não dá pra eu visitar meus pais, não, né? Porque, cara, estão sofrendo lá, né? Tá difícil. Ele falou, não pode, você tem que ficar aqui, porque se você for pra lá vai dar ruim. Ah, não, porque minhas irmãs, né, meus pais, ele falou assim, cara, olha, presta atenção, eu vou te falar uma coisa aqui, fica aqui, só aqui que é melhor, só nós, que vai estar tudo certo, seus pais vão superar, vai ficar tudo numa boa, principalmente fica longe dessas suas irmãs aí. E aí foi passando os dias e a Psique foi ficando incomodada com aquilo, né, ela foi falando, pô, eu não posso te ver, eu não posso ver ninguém, tenho que ficar aqui sozinha. Esse palácio maravilhoso que todos os meus desejos são realizados, puta saco, meu, tô entediada, eu quero fazer alguma coisa. E aí ele começou a perceber que ela estava incomodada mesmo e falou assim, bom, é o seguinte, você pode ver suas irmãs, mas presta atenção, não importa o que elas falem pra você, você não pode querer ver meu rosto, tá? Porque elas vão cornetar, elas não vão ficar satisfeitas com essa história aqui, você pode ter certeza que elas vão arranjar problema. Ela falou, não, imagina, minhas irmãs, cara, minhas irmãs daqui, elas querem meu bem, elas querem minha felicidade, não imagina, elas são super bem casadas, não. Ele falou, ó, tá bom, traz elas, mas... presta atenção. Ah, não, pode deixar comigo, né? E aí foi que teve um dia lá que estavam as duas lá, as irmãs no topo do penhasco, onde ela se jogou, estavam lá, né, chorandinho, então não sei o que lá, e veio o Zéfiro e, bom, pegou as duas... e levou elas na lufada de ar até chegar lá e colocou elas suavemente na relva, no campo verde, com as flores, os passarinhos, aquela coisa toda. E na hora que elas acordaram ali daquela ventania toda, deram de cara com a Psique na porta do palácio, falando assim, irmãs, sejam bem-vindas, olha, venha ver onde eu tô morando, aquela coisa toda. E aí elas levantaram, saíram correndo, abraçaram, choraram, nossa, que bom que você está viva, tal, não sei o que lá, e todo mundo curtindo aquele momento até que as duas irmãs abriram os olhos e viram o que tinha atrás da Psique. Elas falaram, nossa, que coisa mais maravilhosa, que palácio que é esse? A Psique falou assim, é meu. Pronto, acabou, né? Falou que é meu, as duas olharam e falaram, nossa, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, não, sabe o que é? Eu acabei apaixonando por um cara, um jovem bem rico aí, e a gente se mudou pra cá. Eu tive que sair logo porque, enfim, vim ver aqui o meu palácio, né? Entrou lá no palácio e elas viram toda a maravilha que ela tinha. As joias, as comidas, né? As bebidas e tudo lá. E passaram um dia com ela, super divertidas. Mas as duas meio que estavam se olhando e falando assim, agora tem uma coisa esquisita nessa história aqui. O que é esse cara? E elas começaram a pressionar a Psique, né? Falou, quem que é esse cara? Né? De onde que vem? Ela falou, não posso, não. Sabe o que é? Tá na hora de vocês irem embora. E aí pegaram e mandaram as duas embora. Mas é aquelas duas irmãs começaram a ficar com inveja, né? Que apesar de elas serem casadas, né? Elas não são tão bem casadas assim com um príncipe das Arábias, onde elas moram num castelo maravilhoso. Elas moram lá na cidadezinha onde elas estão. Um dos maridos é um veinho, que a mulher é mais enfermeira do que esposa, e a outra é casada com um cara baixinho, gordinho, feinho, que tem dinheiro, mas não deixa ela fazer nada. Então as duas são essencialmente infelizes ali, né? E elas começam a ter muita inveja da Psique e elas se propuseram a destruir a vida dela. Não vamos acabar com essa felicidade. Se é pra gente ser infeliz, ela vai ser também. Vai, nossa irmã tem que ser igual, não é? Não tem que ser igual, tem que ser igual, tem que ser sim, tem que ser igual. E começaram a confabular ali coisas para poder destruir a felicidade da Psique. E o Eros voltou para casa e ela foi toda contente, né? Ah, minhas irmãs vieram, então não sei o que lá. E ele já, como era um deus, né? Ele começou a falar assim, essas suas irmãs vão aprontar. Presta atenção, ó, você lembra que você me prometeu, não importa o que aconteça, não importa o que elas falem, você não pode ver meu rosto, certo? Você entendeu isso? Não, tudo bem, eu prometo que não, bom, não sei o que lá. E isso as duas confabulando lá para causar na vida da Psique. No dia seguinte, estavam lá as duas, né? Depois que elas vieram embora, elas ficaram conversando, falando, a gente tem que dar um jeito nessa história, né? A gente tem que descobrir quem que é esse cara.
nossa, vamos investigar e descobrir quem que é esse cara, mas a gente não pode sair perguntando, né? A gente tem que dar um jeito da psique descobrir. Vamos ver se a gente consegue convencer ela a fazer isso. E no dia seguinte elas pegaram carona com o Zéfiro de novo e foram lá para o palácio lá da psique. Chegaram lá, né? Abraçaram, choraram, né? Aquela falsidade sem fim. E começaram a, né, passar o dia com a psique e começaram a pressionar ela de novo. Não, e aí, o seu marido? Tá, ah, não, mas meu marido é um homem muito ocupado de negócios. E aquelas... Aí uma delas falou assim, mas homem de negócios, você não falou que era casada com um jovem rico? Tem uma coisa esquisita nessa história aí, né? E aí a psique tentou dar uma desconversada na coisa lá, mas dessa vez não funcionou, né? Uma das irmãs falou assim, existe uma lenda aí que tem uma... Como é que é? Você precisa ficar esperta porque um demônio te fisgou e você está dormindo com uma cobra, uma serpente enroscada em 1000 anéis, com uma boca do tamanho de um precipício que está só esperando o momento certo para pegar você. E se ele nunca deixou você ver ela, porque alguma coisa de errado tem nisso, ele é um monstro, ele vai te devorar. E a psique, que, nossa, super esperta, né? Nada ingênua, começou a cair na conversa das mulheres lá, e ela começou a ficar com medo. Ela falou, não, eu preciso dar um jeito, é verdade, né? Por que ele nunca se mostrou para mim? E as fofoqueiras continuaram fazendo o papel ruim delas ali, né? Até que convenceram, tentaram, até que conseguiram deixar a tadinha da psique toda nervosinha, toda tensa da história, né? E elas falaram o seguinte, ó, quando ele vier de novo, você espera essa serpente maldita pegar no sono e você pega uma faca e corta a cabeça fora, que tá tudo resolvido. Só que para você enxergar o que está acontecendo, você precisa ter uma luz. Então você tem uma lâmpada de óleo ali, numa mão, e na outra você vai e passa a faca na cabeça dessa cobra. E foi o que aconteceu. Elas trouxeram os 2 apetrechos para ela, né? Imagina, né? Não foi de caso pensado, né? As falciene. Foi tudo planejado. E a psique caiu direitinho. Chegou naquela noite, estava lá, né? Veio o tal do Eros e pum, caiu na cama lá dormindo. Aí a psique esperou ele começar a dormir e ela pegou o lampião lá, acendeu, pegou a faca, deu a volta na cama e na hora que ela iluminou o rosto dele, ela caiu de joelhos, completamente deslumbrada, que afinal de contas era o deus era o Eros, né? É o deus do amor, da paixão, da perdição. Ele era maravilhoso, né? Ele era uma perdição de homem, né? Tá tão calor. E aí ela caiu ajoelhada do lado dele e ela falou, nossa, e ela deixou a faca cair assim, né? E quando ela deixou cair a faca, que ela olhou pro chão, tava a aljava de flechas dele ali do lado. E ela foi pôr a mão, é a anta mesmo, né? Ela foi pôr a mão na flecha e a estúpida se cortou com a flecha ao mesmo tempo que olhava para ele. Quer dizer, ela se apaixonou enlouquecidamente pelo cara que tava, né? Que o trabalho do cara era fazer os outros dançar. O que começou aí a sofrência dela, né? Na hora que ela começou a se apaixonar, ela não se conteve, pulou em cima do cara e começou a beijar ele enlouquecidamente, arrancando os cabelos, completamente apaixonada, só que ela esqueceu que ela tava com um lampião de óleo, né? E deixou cair o óleo em cima do Eros. E aí a hora que caiu esse óleo no ombro dele, ele se queimou e acordou todo desesperado. Ele fez assim, meu... E aí, sem nenhuma palavra, ele simplesmente virou as costas, abriu as asas e saiu voando. E ela tentou perseguir ele ainda, se agarrou no tornozelo dele por alguns metros, mas ela não aguentou voar e caiu lá na relva verde, com os passarinhos, aquela coisa toda. E aí, minha filha, aí começa a bela da dramalhão mexicano que é essa história. Quer dizer, já começou, né? Mas se intensifica depois. E a psique, a hora que ela acordou, né? Ela levou um capote ali, né? E na hora que ela acordou, ela começou a vivenciar aquelas coisas na cabeça de novo, tentando entender o que estava rolando. Ela falou, meu Deus, era o Eros que estava comigo na cama esse tempo todo. Ela começou a viver coisas lá atrás e ela começou a lembrar dele falando para ela que ele não poderia ver ele, porque se ela visse ele ia embora e eles nunca mais iam se ver. E depois, à medida que foi passando esses pensamentos na cabeça dela, ela foi vendo como que ela foi manipulada pelas vacas das irmãs dela. E ela começou a ficar com uma raiva, mas ela começou a sentir uma raiva, mas uma raiva que
Ela não sabia se ela ia procurar o Eros, ela não sabia o que fazer, mas aí ela estava com tanta raiva, ela estava com tanta dor que ela resolveu descer para a cidade lá. E chegou lá embaixo já com um plano bem maquinado na cabeça, né? Foi descendo ali e passou na casa de uma das irmãs lá e falou, e chorou as mágoas, falou: ah, o Eros foi embora, você tem razão, ele não queria mesmo, ele queria só se aproveitar de mim, ele realmente, de verdade, ele está apaixonado por você. Por você mesma. Ele quer ficar com você. Então ele pediu para vir te avisar, para você subir lá no topo da montanha e pegar carona com o Zéfiro de novo, para você ir lá ficar nos braços dele. Pode ir. Eu não tenho problema, eu não ligo. Pode ir. Eu já esperei mesmo. Aí a irmã ficou toda entusiasmada, né? Toda feliz da vida. Saiu com a roupa do corpo mesmo. Falou, mas lá no palácio eu vou poder me trocar, né? Saiu lá na roupa do corpo mesmo, subiu na montanha e pulou. Só que não veio Zéfiro nenhum, minha filha. Morreu, matou-se, estatelou lá embaixo no penhasco. Bem feito, vaca. Quem mandou interferir na vida dos outros, né? Aí a Psique, toda contente com essa vingancinha, foi lá procurar outra irmã dela. Um pouquinho e um tempinho depois achou a outra irmã. Aí chegou para a irmã e falou: nossa, você não sabe, era mesmo, você tinha razão, era o Eros, né, era o Deus, ele estava querendo se aproveitar de mim, ele queria mesmo casar com você. Se você for, ela foi lá e aí a outra irmã caiu na mesma conversa, foi lá, pulou do precipício e morreu lá embaixo também. Depois dessa história, a Psique começou a vagar pelo mundo procurando o Eros, porque afinal de contas ela era completamente, desesperadamente, enlouquecidamente apaixonada pelo cara. Ela precisava do cara de novo, então ela ficou procurando desesperadamente achar ele. Foi passando o tempo e não conseguia. Ela tentou se matar, tentou se afogar, tentou um monte de coisa. Só que todas as vezes que ela tentava acabar com a vida dela, alguma outra entidade, alguma outra ação impedia isso de acontecer. E ela foi sofrendo todos os dias de muito amor ali. Sabe quando você está sofrendo de amor? Manja, então ela todo dia estava amaldiçoada a viver desse jeito. Só que no meio dessa história aí, a Afrodite viu que o Eros estava machucado e que a cidadãzinha lá fez aquele machucado nele. O que ela fez, né? Ela pegou o Hermes, e falou, sempre o Hermes, né? Falou: Hermes, seguinte, essa ditazinha aqui tá fazendo não sei o que lá, acha onde tá essa mulher. E aí o Hermes foi por todo mundo tentando achar ela, né? E a Psique tava lá naquela coisa de tentando se matar ou tentando achar o Eros. Ela não sabia direito o que ela ia fazer ali. Até que ela teve a brilhante ideia de que ela não aguentava mais sofrer. E ela sabia que boa parte desse sofrimento estava enroscado com a vontade de Afrodite, que ela resolveu se entregar para Afrodite. E ela resolveu rumar para o castelo de Afrodite e lá ficar, né? Para ser, sei lá, para ver se tinha um fim essa história pelo menos, né? Mas lá no fundozinho ela sabia que se tinha um lugar onde Eros poderia estar, era ali no castelo de Afrodite. E foi lá, né? E no meio do caminho, quando ela estava chegando lá, o Hermes acabou não achando ela, mas quando ela estava chegando lá, uma das escravas, presta atenção aqui, uma das escravas do palácio de Afrodite achou a Psique, agarrou a bendita pelos cabelos e foi arrastando ela até a presença de Afrodite. Essa escrava chamava Hábito. Depois tem mais coisas sobre isso. Depois ela chegou lá, chegou nos pés de Afrodite, e Afrodite com aquela raiva espumante, né? Pegou a Psique e falou assim: agora você vai sofrer o que você tinha que sofrer, sua humanazinha mortal sem vergonha. Quem mandou você ser mais bonita que eu? Olha o nível. E pegou e entregou ela para outras duas escravas que ela tinha lá, que era a Tristeza e a Inquietação. Que coisa, né? Que coincidência. E ficou lá a Psique sofrendo lá nas mãos da maravilhosa deusa do amor. Olha como ela é boazinha. E como se não bastasse, né, todo o sofrimento e ainda gerenciado pela inquietação e pela tristeza, a dona Afrodite todo dia dava um jeito de piorar e deixar a Psique mais transtornada ainda. Então a bichinha apanhou, a outra cortou os cabelos dela, deu umas porradas nela, raspou a cabeça, arrancou as roupas, deixou ela, cara, só o fiapo, era só o rascunho de uma pessoa, a Psique sofrendo ali, né? Até a hora que a Afrodite resolveu que chegou o momento de encerrar essa história aqui. Então chamou ela e falou assim: olha, é o seguinte, eu vou te dar o perdão,
Só que para eu te dar o perdão, você vai ter que cumprir 4 tarefas. E aí já tá ligado, né? As 4 tarefas vão ser tarefas assim bacanas. Eram 4 tarefas que nem Hércules dava conta, de tão sem noção que era a história. A primeira é o seguinte: você tem 24 horas para você realizar o seguinte. Os caras, os escravos lá do palácio da Afrodite trouxeram uma montanha gigantesca de sementes. Era cevada, era trigo, era lentilha, todas as sementes que você pode imaginar, estava tudo misturado numa pilha daquele tamanho. E ela falou assim, é o seguinte, até amanhã você tem que separar todas as sementes por tipo. E aí, tá valendo, já. Aí a psique sentou lá, né, imagina, a bicha já estava careca, já estava sem roupa, já estava sem comer, estava toda espancada, imagina, ela nem enxergava as sementes direito, né? Desencana, meu, sentar aqui e vou chorar até acabar a minha vida, né? Só que olha aqui, que bonitinha, essa parte é bonitinha. Tinha uma formiguinha, isso é verdade, tá? Tinha uma formiguinha passeando por ali que ouviu a Afrodite falar aquilo. Ela falou assim, mas que megera ingrata, injusta, sem vergonha, não pode, não. Aí voltou lá pro formigueiro e falou, galera, vamos fazer esse negócio aqui, vamos lá. E a psique desencanou, né? Ela se jogou num canto escuro lá e dormiu. No dia seguinte, todas as formiguinhas maravilhosas já tinham separado todos os grãos, um a um. Olha só que legal, né? A hora que a Afrodite viu aquilo, ela falou, maldita, como que consegue fazer um negócio desse? E aí ela já começou a pensar que Eros tinha alguma participação nessa história. E ela ficou mais brava ainda. Foi aí quando ela veio com a segunda tarefa. E a segunda tarefa era o seguinte, ela tinha que ir lá num campo X lá, pegar um novelo de lã dourado, um novelo de ouro das ovelhas malvadas que tinha ali. Imagina, você tinha uma ovelha super nervosa, super assassina, uma ovelha, mano, ovelha. Mas a ovelha era com o calor, né? Aquelas ovelhas mágicas ficavam super agressivas e violentas e elas davam pequenas mordiscadinhas nas pessoas que eram envenenadas e matavam as pessoas. Aí a psique foi lá toda caída, né? Toda caída, tentando chegar perto das ovelhas lá, e que no meio do caminho alguém chegou para ela e falou assim, olha, você não vai conseguir fazer isso desse jeito. Você tem que esperar a noite diminuir, a noite chegar, o calor vai baixar, as ovelhas vão ficar mais quietinhas e elas vão fazer o caminho da roça delas, onde elas vão dormir num canto lá. Só que elas passam no meio desses arbustos aqui, tá vendo? Na hora que elas estiverem passando aqui, você só deixa elas passarem, você vai lá e recolhe o que precisar. E foi o que a psique fez. Ela sentou lá, quietinha, num canto, chorandinho, pra variar, né? Porque estava sofrendo, estava lá chorando. Aliás, ela só chora, essa psique, viu? Nossa. Aí, depois que as ovelhas passaram, ela foi lá, recolheu os novelos de ouro lá e levou pra Perséfone. Mãe, tô com Perséfone na cabeça. E levou pra Afrodite. E a Afrodite ficou louca da vida, porque, pra variar, ela achou que era o Eros que estava dando palpite ali nessa história, né? A Afrodite pegou aquele novelo de lã lá. Ela falou, não é possível que essa mulher não morre logo de uma vez. Bom, agora é o seguinte, né? Você vai ter que ir lá no alto de um penhasco lá buscar água pra mim. Só que você tem que ir lá naquele pé, você vai ter que encher essa jarra aqui. E aí foi lá, né? A psique toda se arrastando, né? Cabelo sujo. Ela não tinha cabelo mais, mas ela tava toda suja. Foi indo lá. Chegou na frente do penhasco, a hora que ela olhou pra cima, ela falou, agora não dá jeito mesmo, né? Agora não tem nem como. Imagina, como é que eu vou subir? A parede era super escorregadia, não dava. E lá em cima, protegendo as fontes de onde a Afrodite falou que ela pegar água, tinha 2 dragões. Imagina, né? Pra quê? Bobagem. Ter 2 dragões lá em cima. Aí isso é que aconteceu nessa fase, né? O Zeus já tava meio de olho nessa história aí. Ele tava falando, tá tendo muita bagunça nesse lugar, o que tá acontecendo? Ele ficou de olho. E quando ele viu que era essa tarefa, ele chamou, o Zeus tinha uma águia maravilhosa, né? Falou, vai lá dar um jeito. Aí a águia desceu, pegou a jarra da mão da psique, subiu o penhasco maravilhoso lá. Na hora que chegou lá em cima, os dragões vieram, a águia ficou lá e conseguiu desviar e mergulhou e pegou o negócio, desceu e entregou o jarro cheio de água para a psique, que levou lá de volta para tá difícil, a Afrodite. Aí a Afrodite foi enlouquecida, né? Ela falou, agora você vai morrer, agora você vai morrer.
é o seguinte, agora você tem que ir lá embaixo no Hades, você vai lá trocar ideia, por isso que eu tô com Perséfone na cabeça. Você vai lá embaixo trocar ideia com a dona Perséfone, você vai lá, você vai falar assim, fala que a Afrodite, a mãe de Eros, pediu para ela colocar dentro dessa caixinha a beleza imortal. Quando a Psique viu isso, ela falou, agora que eu morro, né? Porque afinal de contas me mandaram lá mesmo pra onde morre. Agora não tem jeito. Aí ela foi andando e ela ficou pensando como que ela ia como que ela para no Hades, né? Ela falou, bom, só tem um jeito, né? Eu vou me jogar da torre mais alta que existe, porque aí eu morro logo, eu me estatelo lá embaixo e já vou direto. Quando ela subiu na torre e ela estava prestes a se jogar, aí aconteceu uma outra coisa dos ambientes maravilhosos da cabeça de peixes, né? A torre começou a falar com ela. Isso mesmo, a torre começou a falar. Ela falou, minha filha, não se joga desse jeito, isso não é maneira de chegar lá embaixo no Hades, eu vou te ajudar. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai descer e você vai pegar esse caminho aqui, só que na hora que você estiver indo, você precisa ter duas coisas, você precisa ter duas moedas presas na sua boca e dois bolos de mel com alguma outra coisa que eu não lembro o que é agora. 2 bolos de mel. E você vai descendo por esse caminho. Só que durante esse caminho vão acontecer 3 coisas. E você não pode ouvir o que vai acontecer. Você não pode ceder à vontade desses 3 acontecimentos. Senão você não consegue cumprir a sua tarefa. Aí a Psique, que já estava um pouquinho mais esperta, quando alguém dava notícia para ela, aviso para ela, ela resolveu acatar, ela desceu. No meio do caminho ela encontrou um velhinho coxo, com um burrinho coxo, com um carrinho de lenha que estava meio quebrado. O velhinho virou para ela e falou assim, mocinha, você que é tão jovem e bonita, você não pode me ajudar a catar essa lenha aqui? E aí a Psique fingiu que não viu e deixou o velhinho manco falando sozinho. O difícil de fazer vídeo em casa é isso. É cachorro que entra, é cachorro que sai, é serra que começa, é maritaca, é o caminhão de lixo. Onde que eu tava? Ah, o velhinho manco, né? Aí a Psique foi embora com o coração partido de não ter ajudado o velhinho, né? Mas foi andando. Chegou lá embaixo, deu de cara com o rio, né? O rio que levava até o Hades, e nele tinha o Caronte. Lembra do Caronte que eu falei lá na história da Perséfone, no mito de Perséfone? Não, do rapto de Perséfone. Tava lá o Caronte, ela pegou uma das moedas, entregou pro Caronte, o Caronte foi levando ela pelo rio através das águas turbulentas ali, e no meio do caminho surgiu um outro velhinho, todo morto, todo afogado ali debaixo do rio, pedindo para ela ajudar ele a sair de dentro do rio. Aí ela fez de conta que não viu ali, morrendo de dor no coração, fez de conta que não viu e continuou, chegou do outro lado lá. Desceu na outra margem e a hora que ela desceu na outra margem, ela deu de cara com o Cérbero. O Cérbero era o cãozinho de guarda do Hades, né? Vocês lembram aquele cão gigantesco de 3 cabeças? Pois é. Ela pegou, deu um bolo para ele, um desses bolos que ela carregava, e entrou no reino da Perséfone. E a Perséfone estava lá, toda maravilhosa, toda deusa, esperando ela chegar para receber. Quando ela chegou, ela falou assim, olha, Dona Afrodite pediu para eu vir aqui, você me dá um pouquinho da beleza imortal dentro dessa caixinha. Aí a Perséfone, pois não, pegou a caixa, né, foi lá, guardou o negocinho, trouxe de volta. Falou assim, mas antes de você ir embora, você não quer sentar aqui e comer com a gente? E a Psique já estava ligada, né? Porque quem come no Hades nunca mais sai. Ela recusou, ela só sentou no chão, comeu uma migalhinha de pão que ela tinha e agradeceu a hospedagem da Psique, da Perséfone, e foi embora. Na hora que ela foi sair, deu de cara com o Cérbero. Aí ela deu outro pedaço de bolo para o Cérbero e depois deu a moedinha para o Caronte e conseguiu voltar. E na hora que ela estava voltando, que ela estava saindo do caminho onde a torre tinha mandado ela ir, ela estava com a caixinha na mão, foi quando ela teve uma magnífica ideia, magnífica entre aspas, tá? Uma magnífica ideia, ela falou assim, eu estou carregando a beleza imortal. Em vez de eu entregar isso aqui para Afrodite, por que eu não abro isso aqui e uso para mim para conquistar o meu amado de volta? Mas olha como eu sou inteligente, olha que saída miraculosa que eu achei. Não teve dúvida, né? Na hora que ela abriu a caixa, foi que nem a caixa de Pandora, né? Voou. A hora que saiu de lá de dentro, saiu o sono... Como é que é? O sono infinito, alguma coisa assim. E aí a Psique meio que virou bem adormecida ali.
Quando ela abriu a caixa, o Eros, que estava lá sofrendo da dor provocado pelo fogo da paixão que a Psique derrubou nele, ele sentiu que aconteceu alguma coisa com ela e saiu voando para resgatar ela. Chegou lá embaixo e com as armas dele lá, ele conseguiu tirar o sono da Psique, colocar dentro da caixinha de novo e acordou ela. Olha que legal, que romântico, ele salvou ela. E quando o Eros conseguiu acordar a Psique, ele falou assim, não, cara, a gente precisa dar um jeito nessa história. Agora já foi, minha mãe já foi longe demais, chega dessa palhaçada. Só tem um jeito, vamos falar com Zeus. Aí pegou a Psique e foi lá pro triplex, né, bateu na porta e falou, Zeus, seguinte, preciso trocar ideia com você, cara. Mano, minha mãe tá louca, bicho, precisa dar um jeito nessa história aqui, não tá dando, quase matou a pessoa aqui, não dá, tem que fazer alguma coisa a esse respeito. Aí Zeus ouviu toda a história, né? Ele já estava ligado no que estava acontecendo, né? Mas ele ouviu da boca deles e falou, tá, só tem um jeito da gente fazer isso. Vocês têm que casar. Mas vocês têm que casar nas regras do Olimpo e não nas regras lá de baixo, né? Aí acho que sua mãe acalma. Aí chamaram a Afrodite, né? Falou assim, rola? Ela falou, ó, se for nas leis de Zeus, pode ser, né? Aí chamou Zeus lá, né? Zeus falou, chegou, juntou todos os deuses e falou assim, Irmãos, pelos poderes a mim dados por mim mesmo, eu os declaro marido e mulher conforme as leis do Olimpo. Aí fez a Psique lá tomar ambrosia e tá tudo certo. Aí casaram, viveram felizes para sempre e pronto, tá resolvido. Porra, velho, essa puta confusão, era só ter ido falar com os Zeus logo de começo, por que não fez isso, né? Deu um maior rolê para chegar nesse ponto. Mas aí, qual que é a história? Qual que é o resumo da história, né? O que isso tem a ver com o signo de peixes? E, cara, se você conhece um mínimo das pessoas de peixes, você já identificou isso logo no primeiro momento, né? As pessoas de peixes são extremamente encantadoras. E eu não estou fazendo isso para puxar o saco, eu estou falando a verdade. As pessoas de peixes têm uma energia, né? Uma sensualidade não sexual, mas sei lá, é como se a pessoa te olhasse pra dentro, assim, sabe? Manda uma energia gostosa. Em vários vídeos que eu tenho no meu feed, falando sobre signos, eu falo sobre peixes. Eu falo, cara, você quer ser feliz? Tem uma pessoa de peixes perto de você. Ela sempre vai cuidar de você da melhor maneira possível. Assim como a Perséfone. Não é Perséfone, velho. É Psique. Como a Psique foi alertada pela torre. Torre é a estrutura, é a regra, né? Foi alertada, quando você estiver indo no caminho para o seu sacrifício, você não pode abrir mão das coisas que você tem em nome dos outros, que é o que muitas das pessoas de peixes fazem, né? Elas se sacrificam pelos outros, elas dão o que elas têm para os outros, né? Se Psique tivesse dado qualquer coisa que ela tinha ali na mão para aquelas 3 entidades no caminho para o Hades, ela não tinha conseguido conquistar o seu objetivo, né? As pessoas o signo de peixes também tem esse lance da ilusão, do viver sozinho num lugar fantasioso, né? Onde você tem um castelo com as vozes que falam com você. Por um lado, está muito relacionado com a espiritualidade, com a capacidade de se conectar com o inconsciente e de falar com a espiritualidade, seja lá o que é a espiritualidade, cada um tem a sua versão, mas existe esse poder espiritual e energético em todas as pessoas de peixes que serve para o lado positivo, de mergulhar dentro do mundo maravilhoso, inconsciente, onde você tem vivências maravilhosas, e tem mesmo, e você tem o outro lado da enganação, da ilusão, onde você acha que você está preso num lugar onde você não tem saída, onde te colocaram ali dentro, e não te colocaram coisa nenhuma, você que foi parar aí, você não sabe controlar isso, né? Uma outra coisa das pessoas de peixes é não enxergar a verdade, né? Não enxergar a verdade no sentido, a Psique, por exemplo, ela estava dormindo com um cara que ela nunca viu o rosto, meu. Né? Então, às vezes você tem relacionamentos que depois de não sabe se quantos anos, você abre o olho e fala, nossa, o que aconteceu aqui? Quem que é esse cara? Ou quem que é essa mulher? Como que eu vim parar nessa história, né? É mais ou menos essa a percepção que a gente tem de esse relacionamento nas escuras, né? O signo de peixes tem muito disso. Também tem um lance da manipulação, de ser manipulado pelos outros. O lance das mentiras, das enganações, das manipulações, de ceder à manipulação dos outros e falar, porque me enganaram.
Cara, não te enganaram, você se enganou, porque se a gente lembrar no mito, o Eros fala para a Psique, não cai na conversa das suas irmãs. E ela, mesmo assim, ela vai lá e cai. Então, essa energia de peixes é bastante desse jeito, né? A gente tem uma intuição dizendo pra gente que não é pra ir desse jeito, que não é pra fazer isso, e mesmo assim vai lá e faz. E aí dá de cara com a realidade e, né, se estrepa. Mas a gente tem que saber também que a gente não pode contar com peixes sendo simplesmente enganável e ingênuo, como a Psique é em vários momentos, né? Ela também pode ser bastante malvada. Ó, o signo de peixes está relacionado com Netuno, tá? Ambos estão relacionados com água, água é um outro símbolo de subconsciente. Eu costumo fazer essa comparação nas aulas, né? Quando você está no mar, você está lá tranquilinho, no sol, tomando um mojito, né? Super gostoso. Nossa, que mar gostoso, né? É uma coisa. Agora vai no maremoto para você ver. Vai num tsunami. É a mesma essência, só que é um poder destrutivo também. Então, o signo de peixes também tem isso, né? Tem essa coisa empática, super doada, super a favor do amor eterno entre as pessoas, aquela coisa toda, mas na hora que se sente traído, na hora que se sente machucado, é absolutamente destruidor. Tem esse lado bastante ruim, né? Que esse aqui matou as duas irmãs, né? Na manipulação, mas matou. E a gente tem que saber também que tem a ajudinha dos outros, né? A gente tem a ajudinha do divino. As pessoas de peixes, o signo de peixes, é meio que protegido de alguma maneira, né? Pensa nas tarefas super difíceis que a Afrodite impôs para Psique, ela sempre teve ajuda de algum lugar inesperado, sempre, né? Então, as pessoas de peixes, o signo de peixes tem esse lance, quando está mais enrascado ainda, aparece uma solução, aparece uma pessoa, aparece alguém para estender a mão, aparece alguém para ajudar dentro do caminho difícil que tem pela frente. Então tem essa meio que proteção divina ali, certo? Então o signo de peixes é tudo isso e muito mais. É a ilusão, é o engano, é se deixar enganar, é se tornar submisso, é achar a força de vontade, é buscar a espiritualidade, entender o inconsciente, entender que empatia tem limite, entender que você tem que colocar a sua força de vontade também em determinar o limite das pessoas dentro de si. Enfim, é uma coisa super complexa e super grande. Eu falo pra vocês, né, e eu sou muito puxa-saco, todo mundo sabe, o signo de escorpião é super. O signo de peixes é super também. Não que os outros não sejam, mas nas características emocionais e espirituais, são os dois que são mais absolutamente confusos, complexos, difíceis, doloridos, mas maravilhosos também. Beleza? Então aqui a gente encerra o ciclo de vídeos com esse vídeo de 45 horas sobre o mito de Psique e Eros da fase dos signos. Agora eu vou começar a fazer dos planetas e para o próximo eu vou falar sobre o deus Hélios, que é o Sol. Tá bom? Então aquele beijo para vocês. Até o próximo vídeo.